Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o nada executor Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela que executa tudo que se predispõe a fazer, Rebeca Maia. Oi, gente, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Esse episódio, se você caiu aqui, tem uma grande chance de que você está começando a ouvir o Talentos para o Sucesso há poucos episódios, porque esse é um episódio que a gente fez para explicar um pouco de algumas terminologias que a gente usa muito quando a gente trabalha com a metodologia da Gallup, e esse episódio especificamente faz parte de uma série de 4 episódios onde nós vamos abordar os talentos de cada domínio de talentos da Gallup. A gente vai te explicar o que é, mas por enquanto é importante você entender que são 4 episódios, cada um com um grupo de talentos separados por domínios. Então, vale a pena você olhar aí na descrição do episódio e ver se já tem ali o link dos outros episódios dessa série de 4 episódios para você ouvir todos eles e aí entender os talentos da Gallup. Mas antes de começar a falar disso, já que você provavelmente está caindo aqui há pouco tempo, talvez esse seja o seu primeiro episódio do Talentos para o Sucesso, então quero pedir para você nos seguir, curtir esse episódio, deixar seu comentário, acionar aí o sininho e principalmente considerar nos apoiar lá no apoia.se/TPS, onde você faz o seu apoio, você faz a sua contribuição para que esse programa continue existindo, continue levando essas informações relevantes para você. Tem um QR Code em algum lugar aí na tela, onde você pode apontar o seu celular e ser levado direto para o Apoia-se, ou então você pode acessar o site apoia.se/TPS de Talentos para o Sucesso e lá você fazer o seu apoio, escolher lá uma das opções de apoio e ser um dos nossos apoiadores. Beca, você tem alguns talentos de execução entre os seus 10 primeiros, é isso? Isso. Tô Muitos olhando ou aqui, poucos? entre os meus 10, eu tenho 3 talentos de execução. Tenho realização, responsabilidade e organização. Então você tem mais do que eu. Você tem Eu tenho quantos, 2 Rô? só. 2? Eu tenho prudência não, eu tenho restauração e realização. Restauração e realização. Bom, para você que não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, esse episódio tem 2 funções. A primeira função é apresentar os domínios de temas de talentos da Gallup. O que são domínios? A Gallup classificou os talentos em 4 tipos, de acordo com aquilo que ele tem uma predisposição maior, o talento é mais direcionado para aquela ação, para aquele tipo de comportamento, digamos assim, e separou esses 4 talentos em 4 domínios: execução, pensamento, relacionamento e influência. E são esses os 4 episódios que a gente vai fazer aqui, começando aqui pelo execução. A descrição, Beca, que a Gallup dá para o domínio execução é que os temas de execução respondem à pergunta: como você faz as coisas acontecerem? Eles podem ajudá-lo a transformar ideias em realidade. Quando precisam implementar uma solução, as equipes procuram pessoas com temas execução que trabalharão incansavelmente para atingir a meta. Então, antes de falar de cada tema, vamos entender um pouco melhor esse lance do que são domínios de execução. Qual a diferença, Beca, de domínios de talentos de execução ou de talentos de influência, de talentos de relacionamento? Falando especificamente do domínio execução, o que significa ter talentos de execução? Quando a gente separa aí, né, a parte de execução e influência, então a gente vê uma característica ali bem importante para a gente separar. Né? Quem é execução, ela vai saber e vai querer sair do papel a ideia, né? Vai querer ir para a execução. Então, ela não se contenta, né, em estar num processo só de pensar. Então, quem tem ali o pensamento estratégico, como, por exemplo, o talento ideativo, ele se contenta, né? Não sei você, Rô, mas assim, só com a ideia, ele já se realiza. Já é suficiente. Já é suficiente. Já quem tem o talento, né, em domínios de execução, os talentos ali que estão nesse domínio, ele tem que sair do papel, ele tem que sair da ideia, da discussão. Então, para ele, não importa. A gente pode discutir, a gente pode conversar sobre, a gente pode expressar que é influência, né, expressar essa ideia, mas a gente precisa, além disso tudo, sair ali com a execução de algo. A gente saiu ali para fazer alguma coisa acontecer. Então, para ele, só vale se saiu ali para uma atividade, uma ação
execução. Exatamente. E quando a gente fala se alguém é desse domínio, a gente está dizendo que pessoas que têm mais talentos desse domínio entre os seus talentos dominantes, que geralmente são os 10 primeiros. Então, não é o meu caso, não é o caso da Beca. Eu tenho mais talentos de pensamento estratégico e a Beca... Eu tenho mais de relacionamento. Então, de relacionamento. De relacionamento. Então, apesar de ter um pouquinho ali, né, nos 10, um pouquinho de cada domínio, mas eu tenho mais de relacionamento aí, olhando para o meu relatório como um todo. Agora, a gente também tem que entender que, mesmo eu e a Beca, que não temos mais talentos desse domínio entre os 10 primeiros, a gente tem esses talentos entre os 10 primeiros. Ou seja, quando a gente precisa fazer coisas, a gente acaba, provavelmente, dando preferência a usar talentos desse domínio. São talentos roxos, a Gallup escolheu a cor roxa para eles, então, para quem tem o relatório completo dos talentos, vai ver aí, todos os talentinhos roxos são talentos de execução. Bom, o segundo motivo desse episódio existir é que a gente tem uma série, que é a série Temas de Talentos, onde a gente aborda num episódio inteiro um tema de talento. Só que o que acontece é que, primeiro, tem muita gente que fica cobrando a gente, pô, fala de tal talento, e a gente vai falar, mas demora. Tem muitos temas legais pra gente falar também. E tem gente também que fala, pô, vocês já falaram disso há muito tempo, fala de novo, complementa, fala mais coisas sobre esse talento. E aí, imagina se pros talentos que a gente falou, que a gente não falou, vai demorar, imagina pros que a gente já falou. Então, essa série também tem como objetivo a gente dar uma pincelada em todos os talentos que fazem parte desse domínio. Assim, você não precisa esperar que a gente fale de todos os talentos, dos 34 talentos da Gallup, para você entender os seus. Então, provavelmente, um dos motivos de você cair aqui é porque você, sei lá, participou de um workshop ou de um treinamento e a gente falou lá, pô, você precisa entender mais sobre os seus talentos. E aí a gente recomendou esse episódio. Então, é aqui que a gente que você vai ter uma noção geral de cada um dos talentos. São muitos talentos, então a ideia é que a gente dê uma pincelada rápida sobre cada um deles, principalmente o que significa esse tema de talento, onde ele é bom e um cuidado, ou alguns cuidados que quem tem esse tema tem que ter, porque pode cair aí num porão, ok? Então, vamos lá, vamos começar a conhecer os talentos. Beca, realização. A definição do realização para Gallup é: pessoas excepcionalmente talentosas no tema realização trabalham duro e apresentam muita perseverança. Elas têm grande satisfação em estarem ocupadas e serem produtivas. Eu amo esse talento, eu tenho ele, né, em quarto. Você também tem, né, Rô? Tá em qual? Eu tenho ele em 10º. 10º, maravilha. E ele é o que me ajuda a tirar, né, as ideias do papel. Então, eu tenho ali, apesar de, como eu falei antes, né, ter o relacionamento em primeiro aí na maior parte do relatório, mas ele me ajuda aí não ficar só no relacional, mas ir para execução. E o realização, ele é muito, ele traz essa contribuição que é ajudar a finalização de tarefas. Então, quem tem realização ali gosta do check, né, do check ali, de concluído, então terminar a tarefa é a satisfação ali do realização. Então ele ajuda muito em projetos para finalização. Então ele ajuda tanto no processo pessoal, quanto também ele estimula pessoas a realizar e a concluir tarefa. Legal. E onde que você vê um uso maravilhoso, assim, do realização, um uso onde, pô, nessa situação, saca o realização porque vai ser interessante? Principalmente quando você não tá procrastinando, você tá ali em alguma atividade, algum projeto que você tá demorando demais para finalizar, então puxa o realização. Então quando eu tô assim, né, tá muito o meu estratégico ali pensando, não, peraí, chega a hora ali de resolver, chega a hora de finalizar e de concluir aquela tarefa. Então eu dou ali, principalmente pela excelência vem primeiro, né? Lembra que a gente comentou aí num episódio passado? Então, eu sempre puxo realização para dar um start ali, né? E dar uma pausa ali no excelência e dar um start também no projeto, na finalização daquele projeto, daquela atividade. Então, ele é muito importante para essas etapas aí que a gente precisa sair da ideia do planejamento. Então, se você não tem realização, pega alguém que tem realização para sair do planejamento e ir para a conclusão da tarefa. Quem tem realização, uma dica prática de como usar esse talento? Uma dica prática é você trazer as prioridades, porque quem tem realização tem a barreira aí de querer realmente trazer muito, não tá satisfeito, né? Então, a realização tem isso também. Ele quer realizar e quando ele termina, ele já quer outra realização, ele já quer fazer outra tarefa. Então, ele tá sempre ocupado. Até um dia
um feriado, um final de semana, para ele é dia útil. Então, ele precisa fazer algo que seja significativo. Então, o que eu dou de dica aí é olhe para o que é importante da sua vida como um todo, né? Então, separe ali o que é prioridade e não caia na sobrecarga também. Porque eu vejo, eu não sei você, Ru, mas todo mundo que acompanha com realização tem essa barreira Sim, aí. É difícil sim. não ter a barreira ali Muito. da sobrecarga e de colocar muitos compromissos na agenda e quando vê, tá ali sobrecarregado. Então, o esgotamento, ele precisa ser cuidado, porque quem tem realização, ele tem uma tendência aí para o esgotamento, porque ele tem prazer de estar fazendo, né? Então, esse tem que ser um cuidado aí para quem tem realização. Então, a dica prática é separe por prioridade e não só em relação ao trabalho, mas em relação a todos os aspectos da sua vida. Então, essa seria a dica aí prática. Se a gente for olhar para a barreira do talento, então, acho que já você meio que falou, né? A barreira do talento, às vezes, é não relaxar, Beca. Não relaxar, não relaxar. Por isso que eu coloco minha pausa na agenda, viu? Eu Boa, coloco boa minha pausa ideia. Ah, que legal. na agenda. Então, eu boto lá o dia de relaxar, dia de realmente estar ali off, Eu faço a estar com a mesma família. coisa, olha que louco. Porque senão eu vejo um lugar vazio, já quero preencher. É mais ou menos isso. Exatamente. Olha que interessante, eu achava que era só eu que fazia isso. Muito Não, bem. não. Esse é o primeiro, então, o talento realização. O segundo talento de execução é o talento organização, Beca. Esse é um talento que muita gente entende errado quando faz o assessment, pega o relatório, lê, sei lá, em primeira organização e já fala, tá errado isso aqui, eu sou mega desorganizado. Nossa, já ouvi isso pra caramba. Demais, E aí, demais. o que é organização? Vou ler aqui, né, o que a Gallup traz sobre a organização aqui, que são pessoas excepcionalmente talentosas no talento à organização, elas são capazes de organizar, mas também têm uma flexibilidade que complementa essa capacidade. Elas gostam de determinar a maneira como todos os recursos e partes podem ser organizadas para uma máxima produtividade. Muito bom. E aí, muito Rô, legal. me diga aí, o que é uma organização na prática? Então, eu costumo dizer que talvez a melhor definição que eu encontrei para organização é que quem tem organização é um bom gestor de recursos. Então não tem muito a ver com ser ou não ser organizado. Geralmente nem é tão organizado. Pode ser, mas geralmente nem é. Tem mais a ver com ser um bom gestor de recursos. Saber o que colocar, onde colocar, quanto tempo eu vou usar em cada projeto, quem são as pessoas que deveriam estar nesse projeto. Então, acho que tem mais a ver com isso. Também vejo muito no organização uma busca constante por produtividade, a necessidade de ser produtivo, de tentar formas diferentes de fazer as coisas, buscando uma produtividade cada vez maior. Ou seja, então eu preciso reorganizar as coisas para buscar uma organização maior. Inclusive, eu acho que o nome reorganização talvez fosse melhor do que organização. É verdade, é verdade. Ele tá sempre preocupado, né, em dimensionar, né, Rô? Então, eu uso muito essa questão, né? Eu já tive isso também. Muitas pessoas trazem, a tua organização, Rebeca, não tem nada a ver comigo, eu sou totalmente desorganizada. Mas é muito nesse processo de lidar bem com a mudança, ser flexível ao processo de mudança e dimensionar. Então, rapidamente ele consegue organizar ali, principalmente de recurso, né? Então, o que você trouxe aí de recurso. E também tem um lance de multitarefa. Sim, eu vejo muito pessoas que têm organização sendo multitarefa, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acho que basicamente é isso. Rô, e pensando aí na organização, o que você traria aí como barreira desse talento? Qual é o cuidado aí que quem tem organização precisa ter? E uma dica aí prática também para quem tem organização, o que você diria? Legal, vamos começar pela dica prática. Eu acho que um caminho legal para você usar a organização é você se forçar a refletir sobre como você está alocando recursos em cada projeto na sua vida. Eu acho que, já que você é bom nisso, já que você curte esse lance de alocar recursos, de organizar e reorganizar, vale a pena você reservar momentos na sua agenda para refletir sobre como você tem alocado recursos nos seus projetos. Muito bom, muito bom. E uma barreira, eu tenho falado muito sobre a necessidade de mudar o que já está funcionando, né? Então, assim como a adaptabilidade que a gente vai falar lá, mas num outro sentido, eu vejo muito a organização com uma necessidade de, e se a gente fizesse de outro jeito? E se a gente tentasse de outro jeito? E para ele, isso não é problema nenhum, mas às vezes isso passa
principalmente para quem é liderado dessas pessoas, mas para pares, líderes também, pode passar uma sensação de que esse cara não sabe para onde ele está indo. Cada hora ele está tentando uma coisa diferente. Então, eu acho que um cuidado é comunicar para as pessoas, eu tenho essa necessidade de procurar uma forma diferente, então mesmo que está funcionando, eu quero tentar de um outro jeito, para não soar muito como eu não sei o que eu quero. É até difícil de seguir, né? Quem tem organização é até difícil de outra pessoa seguir, porque ele tá sempre pensando, tá bom aqui, daqui a pouco não, vamos pensar de outro jeito. Então Minha ele tá esposa sempre... é assim, vive mudando, vive tentando coisas diferentes e ela tem adaptabilidade, mas tem organização também alto, e acho que um potencializa o outro e ela vive querendo mudar. E a barreira, Rô? A barreira desse talento aí, você já trouxe, né, essa parte aí do processo, mas você trouxe aí de sua esposa, né? Como é que você vê aí? Tem um caminho aí pra ela vencer essa barreira, além do que você já trouxe? Então, no caso da minha esposa especificamente, ela às vezes se questiona demais se ela está fazendo o que ela deveria estar fazendo, porque ela quer tentar formas diferentes de fazer. No caso dela, isso é, como eu disse, muito potencializado pela adaptabilidade, mas eu tenho sugerido muito para ela que ela tente formas diferentes de fazer o que ela já faz, ou seja, em vez de ela tentar destruir tudo e começar algo novo, Perfeito, ela aproveitar, tentar né? incrementar e por iterações, melhorando aquilo que ela já faz. Então, pode ser uma dica Excelente. interessante também. Vamos pro crença, então, Rô. Traz aí pra gente o significado do crença. Para Gallup, crença diz o seguinte: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema crença têm determinados valores essenciais que são imutáveis. Desses valores emerge um propósito definido para suas vidas. O meu crença é bem baixo, Beca. Deixa eu ver Não sei meu se você crença. sabe onde está o teu. O meu tá no 15º. O meu crença está em 21º. Olha aí. Então, será que eu sou um ateu? É isso? Quer dizer que eu sou um ateu? Vamos lá. Crença. Beca, na prática, o que é o crença? O que significa alguém ter crença? Eu vejo que crença está muito ligado, né, a valores. Então, são pessoas ali que têm valores muito fortes, mas tem valores ali que não é só valores fortes, mas ela é imutável, né? Então, ele traz um processo mais estático ali. Então, são pessoas que normalmente são mais estáveis no sentido de não estar alterando muito o que é importante para ela. Então, é difícil até lidar com mudanças. Então, quem tem crença, então não está muito ligado, né? Como você falou, será que eu sou ateu? Não está ligado ao processo de espiritualidade, né? Não tá ligado, porque aí, quando a gente vê Cristo, a gente já pensa logo em espiritualidade, né? Exatamente. E, na verdade, não tá ligado a isso, mas sim a parte aí de propósito, né? Em relação à definição também de caminho. E quem tem mais adaptabilidade, tem um processo mais de sempre estar descobrindo coisas novas, então ele tá mais separado do processo de crença aí, né? Então, a crença tem mais uma estabilidade, não, ele sabe muito bem a parte do propósito. Então, por mais que ele mude muito ali, mas tá tudo ligado ao propósito e a valores. Então, são pessoas que normalmente têm um processo, inclusive, de resistência à mudança. Não sei se você percebe bastante. Isso também, Rô. Bastante, eu vejo muito isso. Às vezes até uma cabeça dura, né? Assim, de uma teimosia, né? Uma teimosia, uma insistência em coisas que ela acredita demais e que, de repente, não fazem mais sentido naquele momento, né? Então, vejo bastante isso. Eu vejo outra, até para que eu já lidei, né, também com crença, até a dificuldade também de lidar com pessoas que têm valores diferentes. Não sei se você percebe isso também, Ru, mas crença, ele tem dificuldade de lidar ali com um pensamento divergente, com um pensamento ali diferente. Então, ele tem tão forte aquele valor nele, aquele propósito na vida dele, que ele não consegue lidar com um processo que seja um caminho diferente. E aí pode ser uma barreira aí de quem tem o crença aí, tem que estar atento a não perceber qual é o seu valor, o seu propósito ali bem forte, mas que o outro também tem valores diferentes e que ele pode também alterar e se transformar durante o caminho. E que tudo bem, a gente tem espaço para que a gente olhe ali o diferente, e isso não significa que é bom ou ruim, mas é diferente. Agora, qual a utilidade disso, Beca? Qual o lado bom desse talento? Eu vejo que o crença, ele traz muita contribuição da estabilidade, de trazer um propósito claro, de trazer uma estabilidade ali para um grupo. Então, é alguém ali que consegue, sim, trazer dentro de um processo, inclusive, assim, de conflito, de um processo também de incerteza, ele consegue trazer uma segurança e estabilidade. Então, eu percebo que ele pode ser, sim, um ponto de apoio para muitas pessoas, tanto para ele mesmo, quanto também para o processo de grupo. A convicção, né? A convicção,
Então, exatamente. Trazem uma certeza de que, né, eu acho que traz segurança para um liderado, por exemplo. Com certeza. Né? E é muito interessante, porque quando eu vi crença, eu tinha certeza que ele era do domínio influência, e na verdade ele é domínio execução. É verdade. E é um ponto muito importante de pensar. Então, é a forma que a pessoa executa. Então, tá muito ligado ao valor que ela tem, ao que ela acredita. Então, é difícil alguém com crença executar se ela não está acreditando no projeto. Ótimo. Então, esse é um ponto bem importante. Se a gente ficar nesse lance de traz estabilidade para o outro, impacta na crença ou não do outro, a gente estaria falando de um tema de influência. Mas o que a gente está dizendo é... Isso vai determinar o que a pessoa faz ou não faz, né? Se ela vai aceitar um emprego ou não, se ela vai querer um cargo ou não, né? Exatamente. Então, são pessoas que têm muito esse pensamento de, não, isso aqui, esse caminho eu não quero, porque não faz sentido para mim, dentro dos meus valores, dentro do que eu percebo ali de entendimento. E a barreira, eu acho que você já até trouxe lá na explicação, mas a gente pode dizer então que a barreira é cabeça dura? Cabeça dura, às vezes cabeça dura, ele dá um pouco, né, ser diferente aí em termos, né, do processo de diversidade. Ter uma atenção aí no olhar, em ouvir outras vozes. Você tem tanta convicção que às vezes você vai realizando pela sua crença, mas você não se preocupa ali o que é importante, o que o outro acredita, qual a necessidade também que o outro tem, assim como você tem a sua necessidade, o outro também tem uma necessidade dele. Então, a dica que eu já daria aí para potencialização desse talento, inclusive vencer a barreira, é justamente você estudar mais a metodologia dos pontos fortes. Acho que se você tiver entender mergulhado... que cada ser humano é único. Cada ser humano é único, cada necessidade é única. E entender o seu olhar, o mesmo olhar que você tem sobre você em relação ao que é importante para você, o que faz sentido para você, olhe que o outro também tem isso, mas de uma outra perspectiva. Então, eu colocaria isso aí como dica prática para quem tem crença. Vamos pro próximo, então. O próximo tema de talento, imparcialidade. Outro que eu tenho baixíssimo, 25º em mim. Imparcialidade, deixa eu ver... O meu também. Ixi, o meu é 32º, viu, Rô? Nós não somos nem um pouco imparciais. Não somos. E eu lembro só de meu pai, viu, desse talento, porque, se eu não me engano, é o terceiro dele, é bem forte ele nesse talento. E o que é imparcialidade para Gallup, Beca? Imparcialidade são pessoas excepcionalmente talentosas no talento. Imparcialidade são conscientes da necessidade de tratar as pessoas com igualdade. Elas tentam tratar todos com igualdade, estabelecendo regras claras e as seguindo-as. Tem duas partes, então, do imparcialidade, né? Um lado de tratar as pessoas de maneira igual, e um lado de rotinas, regras, procedimentos, né? Como é que... Explica, então, para quem está ouvindo e tem o imparcialidade, de maneira prática, o que significa ter imparcialidade? Imparcialidade são pessoas que, normalmente, quando chegam no ambiente, procuram por regras. Tenta entender ali qual é a regra daquele ambiente. Como é que funciona Como é que funciona? Como é que antes dele se expressar, inclusive, são pessoas que normalmente vão observar. Então, vão observar, depois eles vão se soltar, mas são pessoas que vão observar, vão entender as regras e ele vai querer seguir as regras daquele lugar. E não importa se alguém tá vendo, ele quer seguir, independente se alguém tá vendo ou não. Ótimo. Então, para ele é importante entender as regras e estar dentro das regras. E não só estar dentro das regras, como ele quer que o outro também esteja. Então, para ele é inadmissível alguém não seguir a regra ali, o padrão que é estabelecido. Então, normalmente, quem tem imparcialidade é muito bom para o processo, né, de procedimentos, de copies, de trazer ali o padrão para uma empresa. Então, sempre quando eu estou trabalhando o processo nas empresas, eu procuro logo alguém que tem imparcialidade, porque vai ajudar muito nesse processo aí de identificação de regras, de padrões, de igualdade ali, do que é importante ali ser seguido. E como que é um jeito prático, então, de usar o lado bom desse talento? Uma dica que a pessoa que tem pode exercitar no dia a dia para usar bem o imparcialidade. O imparcialidade, para usar bem, é você trazer esse dom, né, da imparcialidade de regras e você perceber os padrões ali e trazer isso à tona, mostrar às pessoas e executar de acordo com aquele padrão ali e aquelas regras daquele ambiente ou daquele trabalho, daquele processo. Então, traga isso, contribua com o grupo do que é importante, qual é o padrão mínimo necessário para aquela entrega. Então, às vezes, a execução, indo para a execução aí. Então, a entrega de um produto, qual é o padrão mínimo daquela entrega. Então, são pessoas que são muito ligadas
ligadas ali à regra e também à qualidade daquele produto, daquela entrega. Então, você pode utilizar justamente para você enxergar padrões, enxergar ali regras de entregas ou de projetos. Se possível, até se colocar à disposição na empresa para fazer parte de equipes, grupos que determinem, que criem regras, processos, procedimentos, né? Sim, área de qualidade, então... Área de qualidade, é verdade. Sim. E qual a barreira desse talento? Qual é o cuidado que quem tem imparcialidade tem que ter? O cuidado é perceber que, apesar de a gente ter que tratar, né, e trazer regras e padrões e tratar as pessoas iguais, então tem uma régua ali, né, de uma tratativa igual, mas existem também exceções. Então a gente precisa parar para pensar sobre determinado assunto e pensar, não, isso aqui é uma exceção dentro da regra, então a flexibilidade. Então o ponto de atenção aí do talento e imparcialidade é a flexibilização. Então, ele tem dificuldade de flexibilizar quando ele vê que aquela regra ali precisa ser exercida por todos. Mas por que aquela pessoa não teve? Não. É uma exceção ali. É o momento que aquela pessoa está tendo. Aquele projeto tem uma exceção. Então, ele precisa ser ajudado nesse processo aí de entender quais são as exceções diante dos padrões que foram estabelecidos. Então, para quem tem imparcialidade, está aí uma forma legal de utilizar esse tema de talentos. Vamos para o próximo, prudência. E eu vou trazer aqui a definição de prudência da Gallup. A Gallup diz que as pessoas excepcionalmente talentosas no tema prudência são melhores descritas pelo grande cuidado ao tomarem decisões ou fazerem escolhas. Elas antecipam os obstáculos. Deixa eu te contar um segredo, Beca. Esse foi o tema que eu mais demorei para amar. Quando eu estava me formando na Gallup, lá nos Estados Unidos, quando eu vi os vídeos dos temas de talento a primeira vez, quando eu ouvi a menina do Prudência falando, me dava uma paura, eu ficava cansado, porque eu tenho prudência não tão baixo, mas baixo, em 15º, mas eu tenho ativação muito alta, né? E aí, para quem tá ouvindo aqui não sabe, depois no episódio de influência vocês vão entender o que é o ativação, mas só para dar uma pista, ele tem alguns comportamentos que parecem ser até o oposto do prudência. E não são necessariamente opostos, mas às vezes parecem. Então, eu demorei muito para gostar desse tema prudência, sabe? Mas é um tema, hoje eu entendo o valor dele, entendo o quão útil é uma pessoa com prudência numa equipe, mas demorei pra caramba, foi o talento que eu mais demorei pra amar. É interessante, né, Rô? Porque tem alguns talentos que ele é tão forte, o processo e a marca dele, que eu acho que ele traz isso, né? Ele traz esse processo, né, de... não tem como alguém ser prudente e não ser percebido ali pelo processo de realmente trazer sempre riscos, trazer sempre o lado, isso pode dar errado, e se, né? Então, esse processo tem algumas marcas, né, dos talentos. E prudência, acho que tem essa marca mesmo. Eu também percebo isso. Responde pra mim aí, em termos de prudência, né, o que você percebe aí na prática? Como é que a pessoa que tem prudência pode usar para a contribuição do grupo o seu talento? Eu vejo a maior função do prudência, geralmente, realmente trazer prudência para o time. Trazer o cuidado de verificar, a priori, possíveis erros que eventualmente vão acontecer a posteriori e como, de repente, já ter até plano de ação para isso. Eu costumo dar um exemplo dizendo que, de novo, comparando prudência com ativação, eu costumo dizer o seguinte, que imagina que eu sou líder e eu peço alguma coisa para duas pessoas fazerem. Uma prudência em primeiro, a outra ativação em primeiro. Aparentemente, a ativação vai ser mais proativo, entre aspas. Ele começa primeiro, vai e tal, mas ele vai enroscando, batendo, fazendo errado. Então, a metáfora que eu gosto de dizer é a seguinte, imagina que tá esses dois indo pra praia. O ativação, vamos pra praia? Vamos. Sai e vai pra praia. Só que no meio do caminho ele descobre que esqueceu a carteira, que não abasteceu o carro, aí tem que voltar, pega a carteira, passa no posto. Então, o prudência não. Vamos pra praia? Vamos. Ele vai sentar primeiro, traçar o plano, como é que eu vou, onde pode dar errado, tá abastecido o carro, não tá? Então tem que abastecer. E se no meio do caminho a gente tiver tal problema, como é que a gente vai lidar com isso? Então ele vai demorar para sair. Mas a hora que ele sair, ele flui naturalmente. Perfeito. E aí lá na frente, talvez os dois cheguem juntos lá. Só que quem tá olhando aqui da ponta pode de repente achar que o prudência é lento e alguma coisa do tipo. Então, o que eu vejo muito de uso legal do prudência é justamente trazer esse lado de pensar antes de fazer para um time. Eu sempre falo que para quem vai lidar com o meu dinheiro, eu quero alguém que tenha prudência alta. Né? Também quero. Melhor.
imposto de renda, é melhor alguém com prudência alta. É verdade. E olhando para essa, né, você trouxe aí um ponto de atenção, é uma contribuição muito boa, né, que a prudência traz, mas ele tem um ponto de atenção que você já trouxe aí no finalzinho, né, que é essa demora, às vezes, de agir, ou então demorar muito no processo de planejamento. E aí, qual a dica que você traz, para quem tem prudência, para que ele não fique nesse ponto aí de muito planejamento e não saia para o que ele é chamado para fazer, que é execução? Vamos lembrar que esse talento é de De execução. execução, exatamente. Então, eu realmente, às vezes, o prudência demora demais, ele fica pensando muito. Eu costumo dizer o seguinte para quem tem prudência: se você tentar prever tudo que pode dar errado, você nunca vai agir, porque sempre tem alguma coisa que pode dar errado, né? Então, eu tenho aconselhado muito os meus coaches que têm prudência a definirem um prazo máximo que eu vou levar planejando. Então, eu posso ficar um dia planejando, eu vou ficar um dia planejando e depois eu vou agir. Então, acho que essa é uma possível dica aí. Tem uma outra coisa, Beca, que eu vejo muito em prudência, acho que vale a pena trazer aqui, não sei se você já percebeu isso também nos seus coaches, mas prudência tem, às vezes, uma dificuldade em se expor. Sim. Né? É muito comum quem tem prudência, assim, não compartilhar foto de família em redes sociais, por conta da prudência também nesse tipo de comportamento. E a questão é que eu tenho encontrado pessoas que precisam se expor, às vezes por conta do trabalho, da profissão, e não conseguem por conta dessa dificuldade, dessa limitação. Então, também é uma coisa para se tomar cuidado e pensar até onde eu preciso realmente expor o que eu faço por conta de um marketing pessoal ou coisa do tipo, e até onde eu realmente tenho que me reservar porque não vai me fazer bem, né? Acho bom refletir sobre isso também. Muito bom, eu não tinha pensado sobre isso, viu, do prudência, gostei aí. E realmente, lembrando aqui de algumas pessoas que têm o talento prudência, existe mesmo essa preocupação, né? E é um ponto aí de ser colocado, de cuidar qual é a área que eu posso ser reservada e qual é a área que eu posso, né, expor e com risco, né, moderado ali, que seja calculado, mas que seja também arriscar mais, né? Então, trazer aí um processo Mesmo que só um pouquinho. Só um Mesmo pouquinho, que só um pouquinho. mas vamos lá. Vamos Mesmo para que só um disciplina? Vou ler aqui o disciplina. Disciplina são pessoas excepcionalmente talentosas que gostam de rotina e estrutura. Seu mundo é mais bem descrito em termos de ordem que elas criam, da ordem que elas criam. Então, olhando aí para o disciplina, Rô, você lembrou aí de alguém que tem disciplina? Deixa eu até olhar aqui, meu disciplina tá no 11º, o meu disciplina. Eu lembrei de uma pessoa que não tem disciplina. Eu. Disciplina é meu 24º talento. Mas tem uma coisa legal da disciplina que, assim, quando as pessoas, às vezes, né, chegam aqui com organização alta e falam, pô, tá errado, eu não sou organizado. E aí eu sempre pergunto, tá, onde tá teu disciplina? E aí a pessoa vai ver, tá lá embaixo, caindo para fora do relatório. Porque o tema que tende a fazer com que a pessoa seja mais organizada, óbvio que isso não é regra, mas tende, é o disciplina, né? Porque as pessoas que têm disciplina precisam de rotina, estrutura, precisa que o mundo seja ordenado, então tende a ser uma pessoa mais organizada quem tem disciplina. Por isso que não pode tentar entender talento pelo nome. Tem que ler o significado do tema. Como é que usa isso? Como é que usa a disciplina? Pô, esse é um tema maravilhoso, né, velho? Esse é um tema, nossa, eu acho que todo mundo queria ter ele. Todo mundo queria ter. Então, eu acho que todo mundo que chega no relatório vai procurar logo disciplina onde está. Eu acho que é a dor aí de todo mundo. Eu acho que até quem tem o talento de disciplina queria ter mais, viu, Rô? Eu acho que é verdade, é verdade. É aquele talento que todo mundo queria ter e quem tem já queria ter mais. Porque realmente a gente tem aí um processo de disciplina, quer dizer, nossa, eu não tenho disciplina, ou então queria ter mais disciplina. E, na verdade, é isso que você trouxe. A gente já atrapalha o que é o talento, né? E o que é o nome, né, da ação disciplina. Né? Então, é esse processo. Quem tem disciplina aí, né, qual é a dica aí que eu dou? Né, e o que é que ele usa de contribuição aí, quem tem disciplina, é muito na rotina, né, na estrutura. Então, quem tem disciplina, ele é muito estruturador. Então, são pessoas ali que conseguem se organizar e trazer uma estrutura. Então, ele pode até não ter disciplina em algumas áreas, mas ele sempre, dentro dele, tem uma lógica, tem uma estrutura formada. Então, tanto que eu já peguei pessoas que tiveram disciplina assim alta, entre os 10, e disse, não, nossa, eu não sou disciplinado, mas não é a ação disciplina, né, de ser disciplinado, mas você cria estrutura, para você existe uma rotina, existe uma lógica, antes de você começar, você pensa aí, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo,
Ah, não, isso eu penso. Então, pronto. Isso é disciplina. Isso é disciplina, exatamente. Então, é criar essa estrutura mínima. Então, são pessoas que são boas nesse quesito aí de estruturação. Então, em projetos. Então, quem tem disciplina aí para organizar um Isso, os projeto. passos, né, para chegar em algo. Então, trazer ali um processo de, inclusive, de etapas. Por onde eu começo, quais são as etapas que eu preciso fazer e como é a finalização. Então, são pessoas que enxergam bem quais são as etapas necessárias para se atingir, por exemplo, um resultado. Então, é quem tem disciplina. E o cuidado. O cuidado de quem tem disciplina aí é justamente esse processo de se adaptar também quando não tem uma estrutura. Então, como você executar? Como ela é um talento de execução, mesmo diante de uma estrutura, você criar a sua própria estrutura, não esperar o externo, né? Uma estrutura externa. Então, muita gente que tem disciplina tem dificuldade, às vezes, quando ele chega num ambiente que Muito não tem essa caótico. rotina, tá caótico ali, não tem uma rotina, não tem cada dia de um jeito, mas você tem esse talento que pode criar, mesmo que não tenha no ambiente, você usar o seu talento. Então, a dica que eu dou é, use o seu talento para criar a sua própria estrutura. Então, crie sua própria estrutura e que ela funcione bem para você, mesmo que você esteja num ambiente ali caótico. Então, crie ordem no ambiente caótico que você está. Vamos lá pro próximo. O próximo Vamos, talento sim. é foco. Foco. E as pessoas excepcionalmente talentosas no tema foco escolhem uma direção e a seguem, fazendo as correções necessárias para manter o curso escolhido. Elas definem prioridades e então agem. Outro que todo mundo acha que tinha que ter. Todo mundo quer ter, é verdade. E Rô, como é que você traz aí em termos de contribuição, quem tem esse talento maravilhoso, foco? A gente diz que o talento é neutro, mas a gente vê aí que tem talentos que são um pouquinho mais desejados, mas vamos lembrar que os talentos são neutros. Eu, por exemplo, tenho o foco em 18º, então sempre foi algo que me cobraram, assim, pô, você precisa ter mais foco, precisa ter mais foco. Na verdade, foco, eu vejo duas explicações mais gritantes, assim, dele, que eu acho que deixam mais claro o que esse talento é, de fato. O primeiro é a capacidade de priorizar antes de agir. E a necessidade até de priorizar antes de agir, né? Então, quem tem foco tende a saber exatamente o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, etc. Eu faço o que me der vontade. Eu não tenho essa capacidade de priorizar. Às vezes eu me pego fazendo uma coisa super sem importância e deixando algo mega importante para lá. Então, quem tem foco, pode trazer isso para a equipe. Alguém que tem foco poderia trabalhar comigo me ajudando a priorizar. E outra característica é, uma vez escolhido o meu objetivo, uma vez escolhido para onde eu quero ir, eu me mantenho naquela direção e vou limpando os obstáculos, tirando os obstáculos para chegar até o meu objetivo. Então, eu me mantenho naquela busca, naquele caminho para o objetivo que eu determinei. Talvez até determinei lá quando estava priorizando. Então, acho que, de maneira geral, isso é o foco, Beca. Ai, que maravilha, viu? Só de falar do foco aí, você já fica encantado. Rô, e quem tem aí o talento, o foco, qual é o cuidado que precisa ter? Então, o que eu vejo muito do foco é que, às vezes, duas características que eu vejo. A primeira é que, às vezes, na busca por esse objetivo que ele determinou lá atrás, ele para de analisar, ele esquece de analisar se aquele objetivo ainda continua fazendo sentido. Sim, Então, excelente. eu vejo muitas pessoas que têm foco buscando desesperadamente, com afinco, algo que talvez não, se ele parasse um minuto para refletir, ele ia falar, pô, talvez não seja isso mais que eu tenho que buscar. E outro cuidado que eu enxergo também é que, às vezes, até faz sentido o objetivo, mas ele esquece de aproveitar o caminho, ele esquece de sentir prazer no caminho. Porque Nossa, é verdade. parece que o objetivo tá sempre, né, o prazer tá sempre lá no objetivo. Quando eu chegar lá, vai ser legal. Quando eu chegar lá, eu vou me sentir bem. Quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. E aí ele esquece de aproveitar a jornada, né? Acho que tem muito disso também. É verdade. Conquista muita coisa, né, Rô? Mas acaba aproveitando pouco, porque... Então eu vejo isso que eu ia falar. muito esse poder de execução mesmo, de realização, de conquista, em quem tem foco, mas eu vejo realmente pessoas que que demoram de comemorar, demoram de, inclusive, enxergar o avanço que elas tiveram. Ficam, às vezes, batendo cabeça em algo que não faz mais tanto sentido, né? E, por outro lado, trazem também essa concentração no alvo, que eu acho muito interessante para uma equipe. Quer dizer,
É muito legal, eu já vi muitas situações onde quem tem foco tá numa reunião, ele fala, gente, vamos lembrar qual é o nosso objetivo? Essa frase é muito legal, porque dispersa todo mundo e aí tem alguém que puxa, né? puxa, objetivo, lembra? Objetivo. Perfeito. Isso é muito legal, né? Muito legal. E qual dica, Rô, você poderia dar aí eu já vi uma dica que você trouxe aí, que é celebrar, né? Então, celebrar aí durante o caminho. Tem alguma outra dica que você... Legal. Eu vou dar duas. Eu acho que uma boa é fazer parceria com alguém que tem estratégico alto, né? Se tiver alguém que tem um estratégico alto, pode ser legal. Agora, às vezes não tem essa possibilidade, por exemplo, para quem trabalha sozinho, é empreendedor solo e tal. Aí eu acho que é legal definir, tentar ampliar um pouco a visão do que é o objetivo. Então, em vez de eu buscar o objetivo, muito bom, sei lá, faturar tantos milhões de reais no ano, talvez eu buscar o objetivo ser feliz, me sentir bem. E dentro desse objetivo macro, eu ter alguns objetivos micros, entre eles um objetivo de faturar tantos milhões de reais no ano. Então, eu acho que talvez lembrar que o objetivo pode ser algo que te proporciona prazer no decorrer da jornada. Mas, se tiver alguém que tenha estratégico para fazer um par com você, pode ser muito legal, pode trazer algo bem interessante. E a gente vai agora, então, pro responsabilidade, penúltimo tema de talento dos talentos de execução. Responsabilidade são pessoas excepcionalmente talentosas no tema que trazem aí, assumem uma responsabilidade psicológica de cumprir o que prometem. Elas são comprometidas com valores estáveis, tais como honestidade e lealdade. Isso, às vezes, eu já ouvi coach perguntando pra mim assim, mas não é todo mundo assim? Não é todo mundo que quando fala que vai fazer, faz o máximo pra fazer? Beca, como é que quem tem responsabilidade tem de diferente, então? Ele tem justamente eu gosto muito dessa definição, que é esse comprometimento psicológico. Então, a pessoa não pode nem saber que você se comprometeu com algo, mas você está comprometido. Então, você traz um processo ali de que, não, se eu falei, é minha palavra, se eu falei, eu preciso realmente realizar. E quando você não realiza, você sente muita urgência, eu percebo isso. Eu tenho responsabilidade de sexto, mas eu percebo também pessoas que têm a responsabilidade, inclusive, mais alta, de dar uma satisfação, de entender ali por que não foi feito, né? Porque, né, o que é que eu vou ajustar ali a agenda, eu vou reajustar a rota, mas por quê? E dá esse processo realmente de preocupação com o outro. Então, ele assume realmente um processo aí de compromisso psicológico mesmo com o outro, de cumprir aquela tarefa. Então, ele tem muito essa necessidade de cumprimento. Então, né, de trazer ali, não, se eu me comprometi, eu quero fazer, mesmo que isso lhe custe. Que aí é um ponto de atenção aí em quem tem responsabilidade. Exato. Eu tenho responsabilidade em 12º e eu corto os meus talentos dominantes em 12º. Então, eu percebo ainda bastante disso em mim, mas não tanto quanto os outros 10 primeiros. Por exemplo, vou contar um bastidor aqui das nossas gravações. Eu não tenho muito problema em ter combinado de gravar e virar e falar, não vamos gravar não, vamos mudar, tal. Sim. Então, por mais que num sentido mais macro, tudo que eu falo que eu vou fazer, eu faço. Então, por exemplo, o podcast, eu falei, não, vai acontecer, vamos lá, vai fazer, eu vou procurando jeito para que aconteça. Isso é uma responsabilidade. Mas como ele não tá lá tão alto, eu não tenho muita dificuldade em, eventualmente, desmarcar coisas. Agora, eu já vi muita gente que tem ele alto e aí, não consegue mesmo, né? Agora, antes de falar desse lance, Beca, de não conseguir mesmo não cumprir com algo, mesmo em situações muito fora do controle, qual o lado bom do responsabilidade? Quem tem isso sai ganhando o quê? O responsabilidade traz muito esse valor, né? Ele trouxe aí de lealdade, de honestidade. Então, é um ponto de contribuição muito importante, que é realmente ter um processo de cumprimento do que foi combinado ali. Então, trazer combinados claros e cumprir aquele combinado. Então, ele lembra muito ao grupo, né? Olha, o que é importante, o que é que foi ali, o que é a exigência ali do cliente, por exemplo. Então, eu vejo pessoas... O que é que foi combinado? Olha, isso aqui foi importante. Então, ele é muito atento à
a voz ali que o outro, a necessidade do outro, é o que o outro colocou que é importante. Então, são pessoas que eu vejo muito ligadas a essa parte aí, principalmente de encantamento do cliente, de entender ali o que é que, né, é importante isso para o cliente. Então, às vezes, quem não tem responsabilidade vai dizer, não, vamos fazer de outro jeito. Não, o cliente disse que isso é importante. O cliente disse que ele queria desse jeito. Então, quem tem responsabilidade, ele traz ali o prazo, ou qualidade, ou combinados que foram importantes entre as partes. Então, eu vejo muito essa contribuição do responsabilidade. Você Muito vê uma legal. outra role, como é que você vê o responsabilidade? Eu vejo um resultado que eu estava pensando aqui enquanto você falava, um resultado do responsabilidade que essas pessoas se tornam muito confiáveis. Então, todo mundo confia em quem tem responsabilidade, verdade. porque com o tempo, essas pessoas vão construindo uma imagem de que, pode confiar na Beca, que se ela falou que vai fazer, ela vai fazer, né? Então, eu acho que isso é um resultado muito legal. Inclusive, a reputação é algo importante, né, para quem tem responsabilidade. Isso, porque então, a se eu reputação... não fizer, eu não fui leal. Sim, Eu não fui honesto quando eu disse que ia fazer, né? Tem a ver aí com os valores também. Agora, o lado ruim, Beca. O lado aí é justamente talvez essa inflexibilidade, que é isso que o Rô trouxe, é aprender com os outros talentos seus o que é possível flexibilizar, o que é possível ali, foi combinado isso, mas será que diante desse novo cenário aqui, isso não pode ser reconsiderado? Então, é um ponto aí de atenção para quem tem a responsabilidade alta. E essa preocupação com a imagem. Então, às vezes, executar só por executar. Então, a que custo? Há um esgotamento, há um processo também que vai levar a uma entrega pela entrega de produção, mas não vai entregar algo que foi ali, todo mundo estava comprometido, de fazer mal, inclusive, ou fazer mal à equipe. Então, eu vejo muito, principalmente líderes que têm responsabilidade, é um cuidado que precisa ter. Às vezes a equipe já está ali, já está em outro caminho, às vezes a prioridade já é outra, mas ele está preso ali a algo que foi alinhado antes. Então, ter essa flexibilização também reajuste, em ajustar a rota. Então, tá olhando aí, ajustando a rota. Renegociar, né? Renegociar prazos, exatamente, entregas, exatamente. Né? Muito bom. Bom, chegamos no último, que é o restauração, e fico feliz de poder falar dele. Que vai ser você, hein, Rô? Restauração é todo você. Restauração, as pessoas excepcionalmente talentosas nesse tema são especialistas em lidar com problemas. Elas são boas em descobrir o que está errado e resolver o problema. Meu nono talento tá aí, eu vou dizer que é o segundo talento que eu mais gosto dos meus 10 primeiros. Primeiro é significância, o segundo é restauração. Eu amo restauração também, viu, Rô? Então, eu não tenho... O meu é penúltimo ali, então tá bem lá embaixo, mas assim... Eu amo estar com pessoas que têm restauração, porque elas conseguem, né, encontrar ali resoluções. Então, eu gosto muito desse processo aí, né, de soluções. Mas fala um pouco mais da restauração, olhando aí que você tem esse talento, o que é que você traria ali, que é a contribuição, que é o ouro ali desse talento, como usar ele como ponto forte. É interessante que eu vejo em mim desde criancinha, pequenininho, porque eu era aquela criança que eu tinha um carrinho de fricção e ele parava de funcionar, eu desmontava e fazia ele funcionar de novo. Isso com, 5 anos de idade, tá? Então já era muito forte isso em mim, porque vamos lembrar que o nome, nesse caso, dá uma pista muito grande do que é o talento, porque, veja, restauração gosta de problema, mas não é porque ele gosta do problema, é porque ele gosta de trazer à vida de novo aquilo que deixou de viver, aquilo que parou de funcionar, né? Então, o meu prazer é pegar algo que não está funcionando e fazer funcionar. Eu adoro isso. O restauração é essa capacidade de enxergar o que está errado, enxergar por que está errado e enxergar como fazer ficar certo. Isso é um superpoder que eu acho muito legal do restauração. Então, o que eu diria para quem tem restauração se coloque em situações onde enxergar o problema seja muito valioso. Por exemplo, como consultor, como professor, às vezes, ou um coach, ou um mentor, ou seja, enfim, uma postura, uma posição onde você olhar para o que não está funcionando seja muito legal, né? O lado muito legal desse tema, por exemplo, é a coragem e criatividade que surge em situações complicadas. Então, assim, eu sempre fui reconhecido pelas pessoas que me conhecem como uma pessoa de muita resiliência. E essa resiliência minha, eu não tenho dúvida que vem do meu restauração, porque não interessa o que vai acontecer, não interessa o que aconteça, eu sempre vou procurar um jeito criativo e sempre tenho coragem de enfrentar aquilo, porque eu sei que eu posso trazer aquilo para a vida de novo. E é interessante que na minha vida teve uma situação só muito difícil, que foi uma situação
situação onde fugia do meu controle. Eu não tinha a capacidade de trazer aquilo de volta para a situação normal, digamos assim. Então, talvez aí já esteja um ponto de atenção. Lembrar que tem algumas coisas que fogem do seu controle, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o que eu quero trazer é a capacidade de descobrir o que não está funcionando e como fazer voltar a funcionar. Não sei você, mas acredito que sim, né? Porque o que eu vejo aqui em você também já é essa capacidade de diagnosticar, né? De Ótimo, rapidamente olhar ótimo. e dizer, aqui é o problema. O problema está aqui. Então, rapidamente, a pessoa nem percebeu ainda e você já consegue É diagnosticar. Então, isso, quem tem total. restauração, com certeza é procurado para dizer, dá uma olhada aqui o que está acontecendo. Né? Então, várias pessoas devem te procurar e dizer assim, não sei o que Muito. está acontecendo, e você rapidamente olha e já consegue Eu falo diagnosticar. que esse é o meu superpoder no coaching. Sim, Né? Inclusive, eu tive excelente. que aprender a lidar com isso, porque antes eu apontava, eu via, ó, tá aqui e apontava, e a gente sabe que coaching não é assim. Hoje eu descubro, eu entendo, dou um diagnóstico, chego num diagnóstico, e aí eu vou lá e faço perguntas, o que você acha disso aqui? Dá uma Excelente, olhada para excelente. isso. E aí a pessoa, pô, tá aqui o problema. Então, para mim, assim, parece que o problema grita, pula, salta em vermelho. E a pessoa não tá vendo, Sim, tá sim. ali o Tá problema. aqui, tá tão Né? claro, né? E Tá ó, tão tá pulando claro. na sua frente, né? Agora, tem uma coisa, Beca, que eu preciso trazer aqui que para mim, teve um significado muito grande no restauração, foi quando eu aprendi que o meu restauração funciona em corrigir, consertar pessoas. Mas consertar no seguinte sentido. Por isso que eu sou professor, por isso que eu sou coach, por isso que eu sou trainer, porque eu olho para a Beca e vejo, pô, isso aqui que a Beca tá fazendo não tá permitindo que ela seja a melhor Beca possível. E aí eu vou lá e vou atuar naquilo para ajudar ela. Então, às vezes a gente olha para o restauração só como, o chato, que fica só corrigindo o problema, mas para mim funciona muito para um lado humano, um lado de me ajuda até a pensar em pessoas, já que eu não tenho muitos talentos de relacionamento, é um talento que me ajuda bastante nisso. É interessante você falar isso, Rô, porque eu vejo muita semelhança, né? Apesar de eles estarem em domínios diferentes, entre a excelência e restauração, como a gente comentou até no episódio da excelência. Então, a gente vê muito, né? Resolução de problemas, resolução e potencialização, que é o que você trouxe. Potencialização de pessoas, do que a pessoa tem ali, é muito ligado a esses dois talentos. Então, a gente percebe muito essa atuação. Mas olhando aí, né? Deve ter a barreira também no restauração. Então, o que é que você vê que é a barreira de quem tem esse talento? Cara, a principal, sem sombra de dúvidas, é não valorizar o que está funcionando, não valorizar o que está certo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas que eu lidero, ou até família tal, às vezes tem a sensação de que eu só presto atenção no que está acontecendo de errado. Né? Então, eu esqueço de elogiar, eu esqueço de parabenizar, eu não sou muito a pessoa de comemorar. Né? Por quê? Porque é óbvio que eu valorizo o que a pessoa faz de bom, mas o meu restauração fica assim, ó. Isso já tá bom, vamos olhar para o que não tá bom, vamos olhar para o que não tá funcionando. E para mim não faz diferença. Então, você virar para mim, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, eu vou dar um treinamento, levo você para assistir. Aí quando a gente sai, eu falo assim para você, e aí, o que você achou? Você vai elogiar, sempre. Pô, foi legal, adorei e tal. Mas aí, a hora que você termina, eu falo, tá bom, o que você acha que podia ser melhor? Porque eu preciso disso. O elogio me faz bem, mas o que me importa ali naquela situação é o que eu posso refinamento, né? melhorar. Exatamente. E aí, às vezes, eu acho que a outra pessoa também é assim. Então, Sim, eu é esqueço verdade. de falar pra ela, pô, foi muito legal, e eu já vou direto no que ela tem que melhorar. Então, eu tô aprendendo ainda a lidar com isso, ainda não sou bom nisso, tô aprendendo a lidar com isso, mas é uma dica aí, que é uma puta barreira pra quem tem restauração. E dica, Rô, eu tenho uma dica depois para dar, mas eu quero ouvir primeiro a sua dica aí para quem tem restauração, para lidar, né, com essa potência que é a restauração, trazer ele à tona para a contribuição das pessoas e também vencer essa barreira. Então, qual dica você poderia dar aí para que a gente tenha o talento aí na sua potência? Uma das formas é usar outro talento que você tenha alto. Eu uso muito meu significância para equilibrar o meu restauração. Mas tem uma coisa que eu tenho falado para mim mesmo há um tempo, que é, já que eu gosto tanto de corrigir os outros, vou me corrigir também. Né? Então, se não elogiar é algo que está incomodando outras pessoas em mim, e eu sou bom em diagnosticar por que isso acontece e corrigir, que tal se eu diagnosticar em mim por que eu não elogio e pensar em meios de corrigir? Então eu tenho feito muito isso, usar o meu restauração para corrigir as próprias falhas dos outros talentos, inclusive do próprio restauração. E a tua dica?
Qual que é? Maravilha, Rô. Gostei muito da sua dica. E eu acompanhei uma pessoa, né, que tinha também restauração e tinha uma restauração muito alto. E ela veio principalmente com essa barreira pra gente conversar, né, e trabalhar. E aí um ponto que, né, nessa sessão eu coloquei, que eu coloco aqui como dica, é você procurar, da mesma forma que você traz o diagnóstico do problema, traga diagnóstico e use ferramentas para diagnosticar também o que funciona bem, o que vai muito bem. Porque você é bom de diagnosticar. Então, faça isso. Então, essa pessoa, por exemplo, era muito da área da qualidade. E a gente, conversando, eu trouxe isso para ela. Por que você não transformar cada ferramenta da qualidade em uma ferramenta também positiva, do que funciona bem? Então, ao invés de você procurar ali qual foi o erro, qual foi a falha, procure o que funcionou e você vai fazer os 5 porquês, por exemplo, do que funcionou. Então, a gente trazer esse olhar do diagnóstico ali para o que funciona bem. E aí, como leitura, né, quero indicar como estudo uma metodologia que é investigação apreciativa. Opa, eu já falei, né, muito sobre ela também aqui. A gente pode depois Podemos até fazer trazer um episódio aqui se as pessoas pedirem. Isso, se você Pede pedir, aí. então pede aí. Se você pedir, a gente vai trazer, que é justamente trazer esse olhar para um núcleo positivo. O que é que está funcionando bem? O que é a sua força? O que é que vai bem ali numa empresa, por exemplo, para que a gente traga ali à tona? Então, é uma dica aí que eu dou para quem tem restauração. E aí, terminamos o execução. Olha que legal, né? Então, episódio um pouco mais longo, mas muito valioso, e os outros 4 serão assim também. Então, você conheceu aqui os temas de execução, temas que te ajudam a fazer coisas. Agora, você precisa voltar, conhecer os outros temas, os temas de influência, relacionamento e pensamento estratégico. Esse episódio é um episódio extremamente importante, então compartilha ele com todo mundo. Se você é coach e nos ouve, tá aqui um episódio para você compartilhar com seus coaches, para eles entenderem os talentos deles, ou pelo menos começarem a entender os talentos deles, e daqui partir para um aprofundamento maior ainda sobre cada tema. Não esquece, então, se você está aqui pela primeira vez, principalmente, de nos seguir, de assinar o nosso podcast, de deixar aqui o seu curtir, o seu joinha, sininho aí no YouTube para receber os outros episódios dessa série e, principalmente, considere apoiar a gente para a gente continuar trazendo esses episódios maravilhosos aqui para vocês. Então, entra lá no apoia.se/TPS e lá você pode nos apoiar e ajudar a gente a manter esse projeto funcionando e trazendo programas, episódios de qualidade para você aqui toda semana. É isso, não, Beca? É isso, e quero lançar um desafio. Já execute, olhando aí para a execução, então compartilhe com pelo menos uma pessoa. Então, ótimo. Termina esse episódio, hein? Meta. Uma pessoa pelo menos. Então compartilha, muito não bom. Só escute, mas vá para a execução. Muito bom. Então é isso, a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que executa pra caramba, mais do que vocês pensam. Um beijo e tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.